Continuidade ao vídeo anterior, para não ficar muito grande apenas um vídeo, você pode dizer o seguinte: ah, mas as minhas convicções não foram formadas unilateralmente com base no que a igreja X fala. Eu, na verdade, li a Bíblia e eu vi que tudo que a igreja X fala está na Bíblia. Então, de certa forma, oportunizei o contraditório a Y ao ler a Bíblia. Depois eu vou te contar aqui uma história, só para você ver como é que funcionam as coisas. Certa vez um colega meu veio até mim e disse assim: rapaz, é o seguinte, eu ia fazer o concurso para a polícia, mas aí eu decidi não fazer porque o cristão não pode pegar em armas. Então eu lhe disse: cara, é o seguinte, não é pecado um cristão ser um policial e ter uma arma, entende? Aí eu mostrei alguns textos para ele e tal, mostrei alguns vídeos de um teólogo adventista do sétimo dia e de um teólogo presbiteriano, e como reforço argumentativo eu disse assim: olha, irmão, é o seguinte, isso que eu estou te falando não é meu ponto de vista pessoal, isolado, não. É o ponto de vista da grande maioria. A Igreja Católica, Adventista, Batista, Presbiteriana, a maioria entende que não é pecado o cristão ter uma arma. E esse amigo, ele estava tendo estudos bíblicos com os irmãos da Igreja Testemunha de Jeová. E a Igreja Testemunha de Jeová prega que é pecado a um cristão pegar em arma. Então eu disse: olha, esse é um posicionamento isolado da Igreja Testemunha de Jeová, entendeu? Então assim, eu acho que é interessante tu ouvir outros pontos de vista também. E ele disse assim: irmão, mas me diz uma coisa, Deus, ele tem um povo, e esse povo ele tem que ser um povo diferente, não é? Eu disse: certo. Ele disse: então, se todas as igrejas são a favor de um cristão ter arma, e apenas a Igreja Testemunhas de Jeová é contra, isso mostra que a Igreja Testemunha de Jeová está certa, não é? Eu disse: não. Veja, todas as igrejas são, ou pelo menos quase todas, são minoritárias em algum ponto. Então, por exemplo, existem igrejas que dizem que você deve se cumprimentar com um beijo. É um ponto de vista minoritário. Existem igrejas que dizem que você não pode tirar a barba. Existem igrejas que dizem que você não pode comer carne de porco. E assim, quase toda igreja tem algum ponto de vista que é minoritário. E aí, se for por isso, o minoritário tem que estar certo, nós vamos adotar qual? Ou nós vamos ter que pegar o minoritário de cada? Então, o fato de ser minoritário não diz nem que está certo, nem que está errado. Nós temos que ver o que diz a Bíblia, certo? Aí eu falei assim: irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pessoa que está te dando estudo bíblico, ele te provou na Bíblia que a Igreja Testemunha de Jeová é a igreja verdadeira, não provou assim com um texto aqui, um texto ali. Ele disse: olha, ele não me falou que a Igreja Testemunha de Jeová é a igreja verdadeira, mas ele me mostrou todas as características da igreja verdadeira na Bíblia, e eu vi que todas essas características correspondem com as características da Igreja Testemunha de Jeová. Então eu disse: olha, irmão, eu vou te falar uma coisa. Esse irmão que está te dando estudo bíblico, ele teve alguma experiência que o fez tornar-se testemunha de Jeová. Eu não sei qual a experiência dele, mas vamos imaginar que ele tenha nascido lá. Se ele nasceu na Igreja Testemunhas de Jeová, desde criança ele aprendeu a defender essa igreja, ele aprendeu os argumentos, ele aprendeu os textos bíblicos. Por que essa igreja é verdadeira? Por que essa doutrina é verdadeira? Por que as outras denominações estão erradas? Ele aprendeu a refutar os pontos de vista que divergem da Igreja Testemunha de Jeová. E hoje, ele, com base na Bíblia, te prova que a Igreja Testemunha de Jeová é a igreja verdadeira, com um texto aqui e um texto ali. Ocorre que esse mesmo irmão, se ele tivesse nascido em outra denominação religiosa, ele teria aprendido a defender essa outra denominação religiosa, os pontos de vista dela, teria aprendido a refutar os textos que colidem com a sua crença, teria aprendido a provar na Bíblia que essa igreja é verdadeira, e ele, com a mesma persuasão, te provaria na Bíblia, com um texto aqui e um texto ali, que essa igreja é a verdadeira. Então eu disse: olha, eu não estou dizendo que tu deve deixar de estudar a Bíblia com eles, não, continue estudando com os irmãos testemunhos de Jeová, mas eu acho que é interessante você ver outros pontos de vista, ver o que a Igreja Batista tem a dizer, o que a Igreja Presbiteriana tem a dizer, o que a Igreja Adventista tem a dizer, e você coteje os diversos pontos de vista, mas não se baseie em nenhum deles, porque senão você vai ser convencido pelo que tiver a maior persuasão. Veja os argumentos, veja os pontos de vista, mas vai na Bíblia com oração e vê o que a Bíblia tem a dizer. Tudo bem, ele saiu e decidiu fazer o concurso. Pois bem, ocorre que ele foi no teste físico, escorregou, cara. Na corrida ele escorregou. E aí depois ele veio conversar comigo e disse: olha, eu vi que eu realmente não devo pegar em armas. E já apresentou mais outros argumentos e tal.
E ele foi e me falou uma coisa: olha, irmão, é o seguinte, eu não me baseio no que a Testemunha de Jeová diz. Na verdade, eles têm muitos argumentos bons, muita plausibilidade. Eu participei de um seminário que trata do assunto do sangue e eles têm muitos argumentos mesmo, é muito coerente, entendeu? Mas eu não me baseio apenas no que eles dizem. Não, cada texto que eles falam eu anoto e depois, na minha intimidade com Deus, ali eu, com oração, eu oro, peço a Deus para abrir a venda dos meus olhos para eu entender a Bíblia. Só que eu vejo que tudo que está na Bíblia está de acordo com o que prega a Igreja Testemunha de Jeová. E aí eu falei assim, irmão, é o seguinte, olha, os irmãos Testemunha de Jeová, eles são os maiores especialistas em sangue, por exemplo. Eles certamente têm muitos bons argumentos, eles têm pesquisas a respeito do assunto do sangue, eles têm dados de pessoas que fizeram transfusão de sangue e contraíram doenças, enfim, eles são os melhores especialistas. Mas eu te digo, esse mesmo irmão que prega para você, com toda essa persuasão, ele teria a mesma persuasão e pregaria diferente se ele tivesse nascido em outra denominação religiosa. Aí eu te digo assim, cara, eu não tentei convencê-lo a não se tornar um testemunho de Jeová, eu sei que ele vai se tornar, não era essa a ideia, eu apenas queria que ele tivesse uma visão um pouco mais crítica, para ele não ser tão exclusivista denominacional, para depois dizer assim, quem não é testemunho de Jeová é porque está procurando desculpa para não fazer a vontade de Deus. Agora pensa aqui, ele disse que quando lê a Bíblia, ele disse que com oração, ele vê que tudo que a Igreja Testemunha de Jeová prega está de acordo com a Bíblia. E o que eu posso argumentar, cara? Ele teve a experiência pessoal dele, ele escorregou na corrida, ele lê a Bíblia com oração e vê o que está lá na Igreja Testemunha de Jeová, e muito dificilmente ele acreditaria se eu dissesse, cara, é porque é muito fácil enxergar na Bíblia aquilo que te ensinaram, entendeu? Se ele tivesse tendo estudos bíblicos com outra igreja, provavelmente, ao ler a Bíblia, ele enxergaria tudo que essa outra igreja fala. Então, o meu objetivo aqui, cara, é apenas te levar a ter uma visão um pouco mais crítica, para que você não tenha uma postura pedante como a que eu tinha antigamente.